Atenção, tronos erguidos, o Realeza Podcast está no ar. Seja bem-vindo ao 17º episódio do Realeza Podcast. Aqui desvendamos o segredo da superação, motivação, produtividade e alta performance. E eu sou o Príncipe Chitunda e estarei com vocês aqui até a consumação do século. E deixa eu falar uma coisa muito importante para você, bem interessante. Esse episódio ele é patrocinado pelo Realeza Academy e o Grupo Orlando. O que essas empresas fazem? Elas trabalham com desenvolvimento pessoal. Então você já sabe que tornar a sua equipe mais produtiva, alcançar a alta performance dos seus funcionários, entre em contato com esses grupos aqui. Eles vão melhorar a produtividade da sua equipe. E eu não quero perder muito tempo com marketing hoje, porque a gente tem um convidado extraordinário. Pela primeira vez, a gente está trazendo um convidado de Moçambique. E ele trouxe um presente para você. Prepara-te, porque a história que a gente veio trazer para você hoje vai mexer com o teu interior. E quando mexer com o seu interior, você vai sair super motivado para enfrentar qualquer leão que você encontrar nesse caminho. O nosso convidado é formado em engenharia de produção. O nosso convidado ele estudou no UNASP Engenheiro Coelho. Ele é de Moçambique. Ele é jovem. Ele agora, a partir de hoje, a partir de alguns dias atrás, ele é conhecido como escritor. Seja bem-vindo, Paulo André, ao Realeza Podcast. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Gratidão. É muito bom estar aqui. Eu já acompanhava, pela internet, várias pessoas que aqui passaram. E finalmente chegou o meu dia, Chegou o teu dia. Que alegria, que maravilhoso. E para dizer para vocês que não conhecem, pela primeira vez eu trago um amigo que eu admiro bastante. Eu já falei para vocês que eu tenho poucos amigos aqui, assim, no Brasil. E o Paulo André é um dos amigos que eu conheço, um cara de resultado, um cara de palavra, um cara que me motiva demais, cara, assim, demais. Então, igual outros caras que eu vejo nos podcasts lá grandes, Joel J, Thiago Negro, outros caras que trazem os brother dele no podcast, eu trouxe meu brother aqui também no Realeza Podcast. Então, cara, fica à vontade. Obrigado. E fala, quando você quiser falar com o povo que está lá em casa, que precisa te ouvir, aquela frasezinha, Sim. Olha a tua câmera lá. Pode é deixar. aquela que você vai olhar para os caras lá. Pode deixar. Mas antes mesmo da gente falar do livro, falar do grande presente que você vem trazer agora pro dia 3 de maio. 3 de maio. Próximo sábado, inclusive, sábado, Príncipe. a gente vai chegar até aí. Eu quero te fazer uma pergunta. Essa pergunta eu escrevi. Essa vai diretamente para você, porque é importante. Mano, qual foi a pedrada mais pesada que você tomou no caminho? Aquela que você falou, putz, eu acho que eu vou desistir, cara. Já teve várias pedradas, Mas uma das pedradas que eu tomei no caminho, que eu falei, caraca, eu acho que hoje paro por aqui, vou desistir. Foi a primeira vez que eu fui trabalhar comportando. Para quem não conhece o que é a comportagem, é um projeto que nós trabalhamos com vendas de literatura, vendas de livro. E eu cheguei no Brasil, Príncipe. Quando eu cheguei no Brasil, eu fui trabalhar numa cidade chamada Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E para quem não conhece Jaraguá do Sul, Santa Catarina, é uma cidade que é extremamente alemã, ou seja, a descendência da cidade é alemã. E eu lembro que eu cheguei no Brasil, fazia uma semana que eu estava no Brasil, e eu fui para lá para trabalhar, porque eu precisava trabalhar para conseguir financiar, pagar os meus estudos. E quando lá eu cheguei, na primeira semana de trabalho, eu lembro que eu bati uma semana, não consegui entrar em nenhuma casa. Eu chegava na casa das pessoas, as pessoas fechavam porta. Eu chegava na casa das pessoas, teve algum episódio que eu cheguei logo na porta da pessoa, tinha criança brincando no jardim, as crianças fugiram para dentro de casa. Por eu ser negro, ser preto. Eu nunca pensei na minha vida que ser preto, ser um negro seria um problema. E naquela semana eu vi essa dificuldade e eu lembro que eu era alguém, eu sou africano e na África nós temos uma cultura que o homem não chora. E eu não chorava, não era alguém emocional. Mas naquela semana eu aprendi a chorar. Eu chorava porque simplesmente por causa da minha cor eu não conseguia entrar nas casas. Então naquele momento pensei em desistir, voltar para o meu país, voltar para onde eu vim. Pensei em desistir, na verdade já estava quase a desistir, na verdade, Já estava tudo encaminhado a desistir, mas nas últimas horas eu persisti. Ali acho que foi a maior pedrada que eu tive no Brasil, de tantas outras,
que me fizeram desistir e voltar para Moçambique. Cara, eu quero te parabenizar por isso, por um motivo. Essa pedrada que você tomou e você passou por cima, não só você superou a sua vida, você superou de muitas outras que vinham para trás. Olha se você não vencesse essa, cara, você estaria para baixo com muitas outras pessoas que você levantou até hoje. Olha só. Então, parabéns. Eu nunca tinha parado para pensar nesse Entendeu? sentido. Tem muitas pessoas que você levantou junto quando você enfrentou aquela dificuldade. Olha só, olha só. E eu comecei com essa pergunta porque as pessoas pensam que quando hoje a gente mostra resultados, a gente não enfrenta dificuldades. Então, essa é para você começar, essa é só para te aquecer. Essa é para te aquecer. E muitas outras vêm aí para frente. E, Paulo André, eu quero falar um pouquinho da sua jornada. Eu tenho a certeza que você veio de Moçambique e você não é filho do ministro, você não é filho, né, do empresário. Acredito que você não tinha referência na sua família. É algo que nos conectou bastante e você tinha que se tornar a primeira referência. Eu quero que você fale um pouquinho para a galera como é que começou essa iniciativa de querer ir para o Brasil, como é que começou essa vontade de, pô, é Brasil, não é outro lugar. A oportunidade, onde é que veio, quem acendeu esses olhos para você, pô, é no Brasil e tal. Como é que aconteceu isso aí? Vamos lá, maninho. Olha só, essa história é muito longa, mas vou fazer o máximo de poder fazer uma síntese aqui para vocês. Eu nasci numa família muito humilde, né? Numa família muito pobre, mais em frente, né? Através do que a gente vai falar no final, vocês vão conhecer a minha história com mais detalhe. Mas eu nasci numa família de 10 irmãos, né? Meu pai e minha mãe não estudaram, são analfabetos. Principalmente meu pai até hoje não sabe ler nem escrever. Porque Moçambique teve uma guerra civil. E essa guerra civil durou 16 anos, né? E meus pais vivenciaram, ou seja, eles vivenciaram, foram criados no tempo da guerra civil. E vocês sabem, meus amigos, que a pior guerra do mundo é a guerra civil. Porque na guerra civil é um conflito que se luta dentro do país, é irmãos se matando entre irmãos, né? E depois, quando terminou a guerra civil, meus pais, sem nenhuma profissão, começaram a trabalhar na roça, na machamba, né? Começaram a trabalhar na machamba, na roça. E eu ali fui nascido, fui criado na roça. Eu fui criado na roça com 7 anos de idade. 7 anos, eu lembro muito bem, já pegava enxada, já ia na roça ajudar meus pais na machamba. Era uma realidade muito difícil, a gente trabalhava debaixo daquele calor. Lá não tem máquina, não tem trator, era tudo no braçal. Então era uma realidade muito sofrida, um lugar muito pobre. Só que debaixo daquela roça, daquele lugar pobre, uma chama acendia em mim que eu poderia ser uma pessoa melhor, que eu poderia ser uma pessoa que pudesse trazer uma mudança dentro da minha família. E ali eu sempre gostei de estudar, então eu sempre estudei, tanto que lembro sempre, meu pai dizia assim para mim, cara, se você não estudar, você vai morrer de fome, né? Porque você é uma pessoa só que se dedica a estudar. Então, gostava de estudar, ir na escola, me dedicar, estudar. Enquanto eu estudava na escola, sempre tinha essa chama que eu poderia ser alguém melhor. Eu sempre fui alguém muito ambicioso, sabe? Alguém que sempre queresse algo mais. Eu nunca me contentava com o pouco que eu tinha. E aquela chama eu também via como uma esperança que eu tinha de um dia poder dar uma volta por cima, mudar a história, a realidade da minha família. Então, naquele contexto de pobreza, eu sempre abracei os estudos, sempre me dediquei com os estudos. Eu já tive algumas oportunidades de sair de Moçambique, porque o que acontece? Eu sempre sonhei de sair de Moçambique, galera, porque lá na África e Moçambique, quando você sai, vai estudar em outros países, você volta, você acaba tendo várias oportunidades, né? O seu network aumenta, então sempre eu pensava nisso, então sempre trabalhei em cima disso, né? Eu já tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, mas eu só não fui porque meus pais acabaram não liberando, não assinaram o documento que precisava para eu poder ir. Já tive a oportunidade de ir para a África do Sul também estudar, também por questões documentais não deu certo. E aí veio o Brasil. De que maneira veio o Brasil? O Brasil ele veio porque o Brasil é um país irmão. Para quem não sabe, você que é brasileiro, o seu país ele influencia muitos países da fala de português lá em África. E o meu também não muda, né? Então, conhecer o Brasil pelos filmes, pelas novelas, pela língua, pela cultura do povo. O povo brasileiro é um povo acolhedor. Isso me fez com que nascesse essa chama, não. Quero ir para o Brasil,
por causa da língua, por causa da cultura, por causa do acolhimento do povo brasileiro também. Então foi onde surgiu a chama de ser o Brasil. Aí você juntou dinheiro, alguém te ajudou, veio um empresário aí. Como é que foi? Porque eu percebo, eu também vim da Angola, né? Não é barato vir para cá. Não é. E a realidade que você estava de ir na roça, tomar banho no chuveiro, tinha chuveiro? Vocês tomavam... Não. Como é que tomava banho, então? A gente não tomava banho em chuveiro, né? Eu lembro que da minha casa para onde a gente tomava banho era 8 km. A gente caminhava 8 km para ir no rio. A gente tomava banho no rio. No rio é onde a gente tomava banho. E engraçado é que você caminhava para ir no rio, tomava banho. Aí você terminava de tomar banho, caminhava mais 8 km para voltar em casa. Já chegava em casa já suado, já sujo, né? Essa era a nossa realidade. E como é que surgiu essa oportunidade de vir no Brasil? Se foi alguém que bancou, que colocou dinheiro? Não foi muito assim. Eu sempre fui alguém que gostou de trabalhar. Eu já vendi água na rua, lá em Moçambique. Eu já vendi bolinhos lá em Moçambique. Eu já vendi petróleo, que lá não tem luz elétrica onde a gente morava. Sim. Então a luz elétrica que a gente usava era petróleo, né? Que vai na chaminé. Eu já vendi petróleo também, inclusive. Então assim, sempre eu gostei de trabalhar. Como tudo começou então para minha vinda no Brasil? Eu estudava. E enquanto eu estudava, eu trabalhava, né? O que eu fazia lá para conseguir vir no Brasil? Eu comecei trabalhando lá em Moçambique, fazendo palestra. Eu fazia alguns treinamentos nas empresas, né? Eu viajava para alguns distritos muito desenvolvidos economicamente e fazia esse trabalho, né? E o dinheiro que eu ganhava, eu juntava aquele dinheiro para vir no Brasil. Como funcionou para eu chegar no Brasil? Então, um pastor brasileiro, aproveitar também e agradecer aqui o pastor Cláudio Adão. O pastor Cláudio Adão, ele foi ser missionário em Moçambique. Ele passou alguns anos sendo missionário em Moçambique. Ele fez um baita de um trabalho lá e ele foi convidado para ser presidente da nossa missão, Missão Nordeste. E quando ele foi ser presidente da Missão Nordeste, ele sempre me via na igreja, eu sou adventista do sétimo dia, ele me via na igreja, ele sempre era empenhado, dedicado, animado. Então ele criou um elo de confiança comigo. Então ele me confiou tanto que quando ele viajava para vir no Brasil, eu ficava na casa dele. Quando precisava alguém para ficar na casa dele, eu estava lá. Então a gente formou uma amizade muito grande. E pastor Cláudio Adão, quando estava trabalhando como presidente de Moçambique, todos os anos, 2 vezes por ano, vinha missionários. E os missionários que vinham para trabalhar em Moçambique, quando viessem, ele colocava para eu ser guia turístico desses missionários. Eu conduzia eles no mercado, no banco. E lá em Moçambique a gente fala o português como a língua oficial, mas nós temos os nossos dialetos, né? Que são as nossas línguas. E eu também ajudava na tradução desses dialetos. Então, a primeira equipe de missionário que veio foi no ano de 2015. Em 2015, trabalhando com eles, eu tive vontade de vir no Brasil. Alguns missionários ali prometeram que iam me ajudar para vir no Brasil. Só que vieram, se esqueceram de mim, não me ajudaram. Aí, a segunda vez veio outra equipe de missionário, 2016. Disseram que iam me ajudar, voltaram no Brasil, se esqueceram. Aí vieram a terceira equipe de missionário que veio em 2017, né? Que era a maninha Raquel, mandou um abraço para ela, junto com a Silvana, o pastor, o professor Jean, né? E aí eles conheceram eu, a gente criou uma amizade muito grande, e eu falei para eles que eu tinha um sonho de vir no Brasil. E eles vieram para o Brasil. Quando eles chegaram no Brasil, aí acendeu a chama. Eu comecei a trabalhar, comecei a buscar, juntar dinheiro. Quando eu trabalhei, juntei dinheiro, eu comuniquei para eles, principalmente para a Mana Raquel, que foi o pilar fundamental. Cara, eu quero vir no Brasil, eu já tenho dinheiro aqui, não é tudo, mas preciso de ajuda. E ela me ajudou. Deus abençoou com que ela foi casada com o Rafael, uma pessoa extremamente incrível, um amor de pessoa. E eles conseguiram unir uma equipe de missionário para ajudar na documentação, no recurso, para completar aquilo que eu tinha, para eu estar conseguindo vir no Brasil. Então, foi ali por minha força de vontade, de trabalho, né? Que eu fui trabalhando para juntar, ou seja, eu trabalhei, eu dei um passo.
Quando eu tenho um passo, aí eu mostrei para eles me deram mais um outro passo que me levou a chegar aqui. Então eu quero dizer para você, pegue essa chave, você que está me escutando em casa. Não fique parado, se vitimizando, esperando que a oportunidade ela vai vir do nada. Você tem que construir a sua oportunidade. Quando você constrói a sua oportunidade, aí vão se levantar pessoas generosas que vão te estender a mão para te levar aonde a imagem bonita do seu futuro te leva. Então não espere sentado, espere caminhando, espere dando os primeiros passos que ali vai surgir a oportunidade na sua vida. E quem é o Paulo André hoje? O Paulo André hoje, o Paulo André hoje, ele é engenheiro de produção, o Paulo André hoje é palestrante internacional, o Paulo André hoje é escritor, empresário, investidor, analista comportamental e apaixonado por área de vendas. Gosta de vender? Eu gosto. Cara, quando eu faço essa pergunta, né, eu paro para pensar o seguinte, caramba, eu fui liderado por você. Olha só. Você tá ligado, né? Tô ligado. O cara plantou em mim a vontade de gostar de vender, né? Agora eu também sou vendedor. Vou te vender. Entendeu? O cara vende, o cara realmente ele entende sobre liderança e despertou algumas coisas diferentes de mim. Uhum. E hoje, quando você fala, você é palestrante, a gente sabe que não é só apenas sobre estar em frente de pessoas e falar. É sobre entender a vida de uma pessoa e, por intermédio de uma palavra, impactar a vida da pessoa. Eu sei que estudei um business. Uhum. Você vive disso hoje. Mas o que você sente quando você faz palestra onde tem um monte de gente e as pessoas falam, caramba, era isso que eu precisava ouvir. Caramba, muito obrigado. Longe do dinheiro, como é que você sente? Você é aquele cara que estava pegando enxada alguns anos atrás, lá em Moçambique, na Machamba, e hoje o cara fica em frente de dezenas e dezenas de pessoas, e as pessoas chegam a dizer assim, pô, cara, você mudou a minha vida. Como você sente hoje quando você olha para trás e olha para quem você se tornou hoje? Amigos, pegue essa chave. Nunca desista da imagem bonita do seu futuro. O seu sonho ele pode se tornar uma grande realidade, se você acreditar e correr atrás. Hoje, como palestrante, a minha maior realização não são os cheques que eu recebo, os cartões que eu recebo, os Pix, o dinheiro. A minha realização hoje como palestrante é transformação de vida. Deus ele me convidou, me fez um chamado, meu chamado é transformar a vida, impactar a vida. Hoje, quando eu faço uma palestra, vejo um colaborador numa empresa, uma pessoa que está me assistindo, que traía a esposa, mas depois da minha palestra toma uma decisão de não trair mais, ali está a minha realização. O empresário que viajava, se preocupava com empreender, não tinha tempo de qualidade com os seus filhos, com a sua família, e depois da minha palestra toma essa decisão, ali está a minha realização. Quando eu vejo hoje um jovem que trabalha como CLT numa empresa, num balcão do mercado, o cara está ali trabalhando, não tem sonho, não tem perspectiva de vida, mas depois eu faço a minha palestra, mostro para ele que, cara, a gente consegue, a gente pode, a gente é capaz, a gente vai para cima, e ele sai da minha palestra motivado, com uma injeção de buscar ser uma pessoa melhor, aí está a minha realização. Então, assim, entenda uma coisa. Quem você é hoje não vai determinar quem você vai ser amanhã. Eu sempre gosto de falar que, cara, toda dificuldade que você está passando hoje, ela vai te promover para o segundo nível. E ela vai te dar uma autoridade que você não tem noção sobre a sua vida. Então, cada suor que eu derramava na roça, com a enxada, era uma construção que estava me levando para eu ser hoje. E tudo que eu vivi no passado, hoje, é um testemunho, é uma injeção para as pessoas acreditar mais nela. Ver que, cara, eu sou capaz, eu consigo e eu posso realizar também. Cara, quando você fala isso, assim, eu vou chegar agora no assunto principal de hoje, que é sobre esse livro. Mas, primeiro eu quero te agradecer. Uhum. Eu quero te agradecer, sabe por quê? Não. Esse podcast, ele existe. Eu não sei se você vai lembrar, cara, mas eu queria muito ter um podcast e que eu morava na faculdade ainda e eu juntei 2 cadeiras,
peguei o computador, botei à frente com a câmera do computador e eu gravei um podcast contigo. Você lembra? Eu nem lembro. Você não lembra? Não. Foi você. Fui E eu tenho guardado esse vídeo. Olha Eu botei o computador à frente, usar o webcam do computador e eu coloquei uma mesa. Lembra, lá no internato. No internato. Eu botei uma mesa Uma no meio vezinha. e eu disse, vamos gravar. Agora me fez lembrar aquele trend que fala, primeiro você sonha. Como é que é o trend? Primeiro você... Começa, depois melhora. Depois você melhora, é assim, né? Exatamente. Cara, e eu quero te agradecer muito, porque assim, naquele dia eu disse, pô, eu não tenho estrutura para gravar um podcast. Mas eu vou chamar aqui um amigo. O amigo também não vai me falar que a tua câmera é podre. Sim, Pelo menos sim. ele vai querer me motivar. E, cara, as minhas perguntas eram, sei lá, daquele jeito e... Pô, você sentou, você gravou comigo, cara. E eu agradeço muito isso, porque isso me ajudou. Eu olhava para aquele vídeo e disse, um dia eu vou ter meu podcast. Legal. E tá aqui hoje você... Olha. Hoje você tá aqui por... Você merece estar aqui no Realiza Uau, Podcast. uau. Porque você estava naquele dia que eu Que gravava realização. com a câmera do meu computador, que não tinha câmera. E segundo, eu quero te agradecer também mais uma coisa, porque quando você começa a alcançar mais resultados, eu lembro uma vez que você foi me fazer assistência, eu comecei a vender livro, e você você fez assistência para muita gente, você vendeu. E chegou a minha vez. Você me fez assistência o dia inteiro. A gente não vendeu nada. Não vendeu nada, apanhando. A gente apanhou naquele Apanhou dia. feio. A vida bate muito forte. Nos bateu bem forte mesmo. E naquele dia você viu que todo mundo estava vendendo e a tua expectativa era muito alta, porque você falou, agora eu vou ajudar o maninho aqui. Vamos vender hoje, vamos arrebentar aqui na cidade de Jacarezinho. E a gente foi, nada. Nada. Eu aprendi muito naquele dia, eu não sei se eu já te falei isso, que às vezes, o dia que a gente mais espera, a gente não consegue. É. E não é motivo de desistir. Mas quando eram 20 horas, você fala assim, o dia não acabou. Eu disse, mas cara, a gente tá dormindo. Você falou, o dia não acabou. Tem gente trabalhando agora, tem ou não tem? Tem. Mas quem tá trabalhando agora? Tem posto médico aberto agora ou não tem? Tem. A gente saiu 9 horas da noite. A gente pegou mochila, botou nas costas. A gente foi. E eu lembro que ficou até 2 horas da madrugada lá. Encontramos uma médica. E aquela médica nos atendeu. E a gente conseguiu vender naquela médica 3.000 e poucos reais naquele dia. Lembro. E sabe o que isso significa? Você me ensinou naquele dia? Você não sabe que hora vai dar certo. Só vai. Só vai. Uma hora vai dar certo. Vai dar certo. E eu quero te agradecer, cara. Legal. Porque desde aquela campanha lá, eu entendi de que eu posso conseguir muitas coisas. E, cara, eu te devo, velho. Eu Tamo te devo. junto. Tamo Agora, gente, eu vou te apresentar um negócio aqui, que nos trouxe aqui hoje, é esse livro aqui, Do Sonho à Realidade. O cara impactou a minha vida. E eu fiquei grande, cara. Hoje, quando eu vou nos palcos falar para adolescente, para empresário, para não sei o que era aquilo, quando eu gravo um story para você, tudo tem um ponto de partida. A nossa realeza, ela vem do zero. É para te mostrar que dá para começar do zero. Esse cara, ele não teve ninguém na família dele para ser uma referência. Esse Verdade. cara, ele não teve ninguém que pegou 10, 15, 20 mil reais, colocou na conta dele que agora vai. Esse cara começou, cara, acreditou, foi, impactou outras vidas. Mas ele disse, pô, isso não pode só ficar assim, eu vou fazer um legado. Ele disse assim, vou escrever um livro, Do Sonho à Realidade. Você tem noção de como isso pode impactar a tua vida? Você tem noção da diferença que um livro, esse livro agora é um legado, que ele pode morrer. Esse livro vai impactar as próximas gerações. Ou seja, o cara juntou 20 anos. Você que está em casa, antes de eu falar mesmo com ele, pensa nisso aqui. O cara juntou 24 anos da vida dele. 20 anos de superação, da Machamba lá no Nordeste, lá de Moçambique, lá na África. Vocês sabem como é que é a nossa realidade lá. E o cara vai resumir em 200 páginas para mudar sua vida,
por intermédio de escritos. Isso significa o que para você? Hã? Cara, deixa eu te perguntar agora outra, Paulo André. O que é que te motivou a escrever um livro, velho? Uma pergunta muito inteligente. O que me motivou a escrever esse livro foi para impactar você. Porque o livro é registro de memória de tudo que nós vivemos. A motivação de escrever esse livro é trazer para você conhecimento, de você entender, assim como eu, assim como o príncipe, a gente pode chegar aonde quiser. Esse livro aqui é uma chave, um passaporte para o teu próximo nível. A minha motivação é que quando a pessoa pegar esse livro, que enxerga um passaporte que vai mudar a família dela, vai mudar a saúde dela, vai mudar os sonhos dela, vai mudar tudo quanto ela precisa ser e onde ela quer estar. Então, o que me motivou a trazer esse livro é trazer uma esperança para o jovem, uma esperança para a sociedade. De entender que tudo é possível quando nós buscamos e acreditamos. Do sonho à realidade. As 10 chaves para alcançar uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária. O que é extraordinário para você? A gente vai chegar agora nesse ponto e deixar bem claro o que é extraordinário. Mas você sabe que para a gente trazer esses conteúdos impactantes que têm a probabilidade de mudar a sua vida, existe uma estrutura muito grande atrás disso. Então, o que você pode fazer para contribuir, para que isso não pare, para que isso cresça e alcance muito mais pessoas, deixa o seu like aqui, deixa a sua opinião nos comentários e partilha com o máximo número de pessoas que você puder. Compartilha, vai. Porque você vai aprender a viver extraordinário. Aqui a gente traz pessoas com histórias reais. Aqui é real, aqui não é pra gente passar o pano na cabeça de você e dizer que não, a vida é fácil, não existe sorte, cara. Não existe. É aqui no Realeza Podcast onde você vai aprender isso, não existe sorte. Então compartilha isso, comenta, deixa para as pessoas. A vida é construída por pequenas atitudes, não é beta sorte em nenhum lugar. A tua sorte é você ter a atitude de correr atrás dos seus sonhos para você ter uma vida extraordinária. E você pode começar apoiando esse podcast que você está assistindo, que eu tenho certeza que vai e sempre transformará a sua vida. E se você quer patrocinar, quer divulgar sua marca aqui no Realeza, entre em contato com a nossa equipe e, claro, vai ser um prazer receber você. Paulo André, esse livro, eu fui privilegiado porque eu fui o primeiro a segurar esse livro, mais que o próprio autor. Eu fui privilegiado. E, afinal de contas, esse livro vai ser lançado. Esse livro vai ser lançado no NASP. Só vai ser lançado no NASP? Em São Paulo? Ou vai ser lançado em outros lugares? O livro não vai ser apenas lançado no NASP. Nós vamos lançar o livro agora, dia 3 de maio, no NASP Engenheiro Coelho. Ali vai ser o primeiro lançamento. Nós faremos o lançamento em São Paulo, capital do livro. Nós faremos o lançamento no Paraná. Em maio agora, dia 25, no Paraná, em Maringá, na FAP. Nós faremos o lançamento na Bahia, na FADBA. Nós faremos lançamento na região de Ponta Grossa, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Nós faremos também o lançamento em Poituba, São Paulo. Nós faremos também o lançamento em Presidente Venceslau, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Nós faremos lançamento também em Sergipe. Nós faremos lançamento em todo o Brasil. Todo o Brasil. Então fica atento que vai ter calendário todo o Brasil. Nós faremos o lançamento desse livro. Eu fiz essa pergunta para ele, para você entender que em todos esses lugares onde ele está a passar, é o extraordinário dele. Amém. Ele escolheu um extraordinário. E aí, eu quero dizer para você, perguntar para você, quer viver o extraordinário? Foi difícil para você começar a viver o seu extraordinário? Você era um cara que levava enxada. Você era um cara que não tinha chuveiro. Você não comia pizza, caramba. Não. E nem hoje, pão, hein? Nem pão era desafiador. E hoje comer. você tem que esperar um ano para comer pizza? Não. Ontem comi uma pizza e hoje, se Deus quiser, eu vou comer uma, né? Ou seja, é só você querer. É só eu querer. Eu quero as coisas, quero frango com catupiry, 4 queijos. Naquela época. E uma coisa, eu comi a pizza pela primeira vez quando eu cheguei no Brasil.
Você comeu pizza? Pela primeira vez quando eu cheguei no Brasil. Eu não me lembro em Moçambique ter comendo pizza. Lá existe, mas eu nunca vi pizza em Moçambique. Talvez ele existe lá, só que existe para uma classe mais alta, né? A classe que eu fazia eu nunca tinha visto pizza. Eu vi pela primeira vez em Moçambique. E pela primeira vez que eu comi foi um rodízio, aí me matei de comer. Agora hoje você come pizza do Carupiri quando você quiser. Quando eu quero, né? Viaja ao Brasil quando você quiser. Quando eu quiser. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, isso é extraordinário. Eu lembro que na minha casa, a gente comia aquele pão francês, dividia em 3 irmãos, 3 partes iguais. E você era feliz. Era feliz. E olha aqui. E hoje a gente deixa pão ficar seco, apodrecer dentro de casa, não tem tempo nem de comer, só para você ver como as nossas realidades elas mudam quando nós estamos dispostos a buscar aquilo que nós desejamos e queremos ser. E hoje, o extraordinário que a gente agora está a falar, não é só o Paulo André comer a pizza quando ele quiser. Não é só o Paulo André viajar quando ele quiser. É não só realizar o sonho dele, mas também eu acho que você está realizando o sonho da sua família, né? Você está aqui no Brasil sozinho? O que é que o extraordinário que fez com a sua família? Onde é que está a sua família hoje? O extraordinário, ele proporcionou coisas gigantes para minha família. Eu sempre falo isso até para minha própria família, que se eu morresse hoje, eu morreria um cara hiper, mega realizado. E com esse livro você vai poder ter mais detalhes sobre todo esse extraordinário. Eu tive a oportunidade de construir uma casa para os meus pais. Uma casa melhor, uma casa que tem chuveiro. A primeira vez que eu tomei banho no chuveiro foi no Brasil. E hoje você levou o chuveiro... E eu achei algo muito legal, né? E a primeira vez que eu tomei banho de chuveiro quente foi aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada São José dos Ausentes, uma cidade muito frio. E hoje eu tenho o privilégio de na minha casa construir uma casa com um chuveiro, tem água quente, com chuveiro... É uma casa com luz elétrica para os meus pais. Eu tive a oportunidade de comprar um carro para os meus pais. Hoje meus pais têm um carro próprio que eles andam. Eu tive a oportunidade de trazer meus irmãos no Brasil. Hoje eu tenho 2 irmãos, um deles é o Daniel. Está se formando agora em dezembro. Vai ser um enfermeiro, né? Tem uma menina, uma namorada também linda, a Laura, minha cunhada, mandou um abraço para ela. E também tive o prazer de trazer minha irmã Priscila, que está na FASBA, que cursando nutrição. Então, assim, são várias vitórias que Deus me deu, várias vitórias extraordinárias, né? Dentro e fora do Brasil. Tanto outras pessoas, tive a oportunidade de pagar faculdade para meus amigos, tive a oportunidade de ajudar várias pessoas aqui no Brasil. Então, o extraordinário de uma iniciativa de uma pessoa proporcionou a mudança de vida de várias pessoas. E agora você deve estar falando, pô, mas o cara tá aí falar, pá, comprei carro, construí casa, viajo, como... Cara, esse cara é arrogante. Não é. Já te falo uma coisa, isso é para você entender o poder da iniciativa. É para você entender o poder da resiliência, o poder da persistência, o poder da influência. Cara, ele está mudando a vida da família dele. Ele não simplesmente está concentrando isso na família dele, ele está mudando a vida de pessoas ao redor. E não é só sobre pagar, quando fala mudar a vida, não é o que ele só está dizendo, pagar a faculdade dos amigos, ajudar os amigos, trazer os irmãos, não é sobre isso. Ele está transformando a vida de outras pessoas por intermédio do poder da palavra, caramba. Entendeu? Isso não significa nada para você. Ou você quer continuar a dormir até 11 da manhã, ou você quer continuar esperando da mamãe, ou você quer esperar até 30 anos, 35 anos para sair da casa da mamãe e tomar iniciativa. Tenha vergonha na cara. Tenha vergonha na cara, sair de casa, seja protagonista. Realiza a vida, realiza o sonho dos seus familiares. Se na sua família não tem referência, seja referência, cara. Seja. Entendeu? E para de reclamar. Para de ser um reclamão. O Brasil é um país de oportunidades. Aqui no Brasil você vai fazer ensino médio, é de graça sim ou não? É de graça. Existem até alguns municípios que tem um ônibus da prefeitura de graça que te deixa na porta da escola, tira da porta da sua casa. Aqui no Brasil você faz Enem, ProUni, o governo banca a sua faculdade. Você tem até FIES para a faculdade. Então assim, no Brasil só não estuda, não busca conhecimento quem faz o quê? Quem não quer. Aqui no Brasil, se você for um trabalhador, você sai, você arruma trabalho.
Aqui no Brasil você vende tudo. Eu já vendi trufa na rua. Alguém conhece Campina, Parque Português? Eu vendi trufa naquele lugar. São Carlos, São Paulo. Então, você tá vendo a gente falando das nossas vitórias, não é sinônimo de arrogância. É para mostrar para você que você também consegue. Talvez você pode ser o filho que vai realizar o sonho que o seu pai não conseguiu realizar toda a sua infância. Mas para isso não se vitimize. Levante, toma vergonha na cara e corra atrás dos seus sonhos. Se precisar vender trufa, venda trufa. Se precisar vender água, venda água. Se precisar trabalhar horas extras até a madrugada, trabalhe. Porque o trabalho devolve. E você vai ter o melhor. E o melhor sempre está por vir. O trabalho devolve, Jojo. CJ. Jojo é meu papai. O seu paizinho. O seu paizinho. O trabalho devolve, gente. O trabalho devolve. Realmente o trabalho devolve. Trabalha, vai pra cima. E a gente não vai terminar por aqui, ainda não acabou, tá? Eu só quero te dizer uma coisa. Você tá gostando do papo? Então curte, comenta, compartilha. Isso tem que chegar em muita gente não sabe disso. Muita gente pensa que gosta de culpar a política, gosta de culpar igreja. Seus Quer pais. procurar um culpado, os pais. Uma frasezinha aqui. Tá lá no Príncipe Pobre. O lugar onde nascemos não define o nosso destino. Você não escolhe onde você nasce, mas você escolhe onde você quer chegar. Não arranja culpado, gente. O único culpado vai ser você mesmo. Você é responsável das suas atitudes. Igual o Paulo André está falando aqui para você, se você não pegar essa chave, igual ele fala, a porta não abre. Não né? abre, não abre. Não abre. A chave tem uma função e é impressionante, né? Por isso que o meu livro aqui, né? O subtítulo é As 10 Chaves para Alcançar uma Vida Extraordinária. Porque a chave tem uma função, a função dela é abrir porta. Então, que esse livro aqui, ele vai te dar chaves que vai mudar a sua vida. Vai tornar a sua vida uma vida extraordinária e uma vida com grandes autoridades e grandes resultados também. Gente, você tá onde? O Brasil é grande, né? 26 estados, o DF. Ah, nossa, mas como é que eu vou ter esse livro? E mais, será que a galera tem um PDF, ele consegue comprar no Kindle, formato celular? Sim. O que acontece? A gente vai fazer o lançamento agora, até 3 de maio, que vai ser o lançamento oficial. Depois a gente vai fazer o lançamento em Maringá. Depois vamos fazer o lançamento na FADBA, na Bahia, né? Que é centro, sul, nordeste, né? Do país. Depois que fazer esses 3 lançamentos oficial, vai estar disponível também para você comprar no Amazon, no seu Kindle, de maneira online, né? Depois vai estar disponível. Mas hoje, se você quiser, depois do lançamento do NASP, você pode comprar, a gente manda até no seu correio, até na sua casa, para você poder ter essa literatura nas suas mãos. Entendeu, gente? Isso é o mínimo, isso aqui é o cheirinho do que você vai ter aqui. E outra coisa. Cheirinho. Cheirinho, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô fazendo faculdade, eu tô lendo muito. Vou te falar uma coisa, meu filho. A faculdade, ela nos ensina muito, a gente aprende. Não parar de fazer faculdade, tá bom? Não é para você parar. Mas a faculdade não vai te ensinar a ser um bom vendedor. Não, nunca. A faculdade não vai te ensinar oratória. A faculdade não vai te ensinar... Tem muita coisa que você tem que buscar do outro lado, de outro jeito. E outra coisa, tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar mesmo muito. Cara, você tem que trabalhar muito. A gente às vezes não dorme. Não, mas aí você tem falado nos seus vídeos que tem que... Sim, lembra que ele me falou, era 20 horas, a gente não alcançou nossos objetivos, mas a gente conseguiu 2 da madrugada. A gente cuida da saúde muito bem, mas tem alguns momentos que você vai ter que fazer um extra. E é normal, depois a gente vai compensar, a gente faz academia, a gente pratica, às vezes se alimenta direito, a gente bebe bastante água. Isso é para... o teu corpo ter estrutura de uma vez, quando você puder ir até 2 horas, você conseguir. Entendeu? Paulo André, eu quero que você fala para aquela galera que está começando. Uhum. Tem um monte de gente que está começando. Sim. Tem um monte de gente que tem muito sonho. E tem na internet tem uns papagaiozinhos que fazem vídeos aí na internet que gostam de vender facilidade de sonho. Ó, papagaio, eu chamo eles de papagaio mesmo, gente, porque esses caras são culpados de muita depressão e ansiedade de muita gente. Gosta de vender sonho barato.
Eu quero que você deixe uma mensagem para aquele cara que está a começar agora, o cara tipo, quero começar agora. Quero começar. Meu amigo, minha amiga, todo começo não é fácil. Todo começo é desafiador. Só que é nos desafiador que habita a vitória. Tem muita gente hoje na internet, clica aqui que eu vou te ensinar a ganhar 1 milhão. Não funciona assim. Não se ganha 1 milhão do dia para a noite, se ganha 1 milhão com o trabalho duro, intensidade, busca. E eu quero dizer para você, se o teu começo está difícil, continua, não desista. As tempestades da vida, pegue essa chave, não definem a gente, elas revelam quem a gente é. E você é capaz, você consegue e você vai para cima. Não precisa ir na lotérica, não é na lotérica. Não. Aquilo como é que fala? Para ter... Como é que é aquilo aí? Lotaria, né? Aquilo aí, pra... Mega Sena, yes. Não é na Mega Sena, não. Não é na Mega Sena, não é apostas de jogo, aquelas apostas de jogo. Uhum. Não é jogar tigrinho. Não. É trabalhar duro. É trabalhar duro. Porque, é assim, o que a gente consegue muito fácil é muito vago. Não tem história. Fácil. Não tem. Não tem história. E quando você perde muito tempo na Mega Sena, você investe hoje 200, não sei o que eu falo, 200 quase, né? 200 pila no Mega Sena, pega 50 não dá certo, pega 20 não dá certo, depois vai lá nas apostas, você está acumulando frustrações, você acumula frustrações, você acumula... E frustrações muito feias, né? Você não constrói solidez, você não vai inspirar outra geração, você não vai ter uma estrutura sólida. Eu quero falar mais sobre o seu livro agora. Como você começou? Assim, a tua motivação, eu sei que tem pessoas atrás disso. Tem. Teve uma editora, você escreveu sozinho. Durante o processo de escrever o livro, foi difícil? Em algum momento parou? Como é que foi? Fala um pouquinho do processo de escrever o seu livro. Cara, é engraçado essa questão do processo de escrever livro. Porque o que acontece? Eu já venho com a ideia de escrever livro desde 2021. Na verdade, em 2021, até eu já tinha começado a escrever no Word, só que eu parei, entendeu? Eu comecei a escrever no Word o livro, só que eu parei. Só que eu sempre comentei para as pessoas, vou escrever um livro, vou lançar um livro, inclusive o Príncipe, né? a gente nessa conversa, né? Eu sempre falando, vou escrever o livro. Ele captou a frequência. Quando ele captou a frequência, ele começou a escrever o livro dele. E daqui a pouco ele lançou. E quando ele lançou, ali foi a motivação. Foi onde assim Deus chama. Até eu quero poder agradecer, né? Eu acho que tudo na vida coopera para o bem. Se você foi a primeira pessoa a pegar o livro, a ver o livro antes de eu, faz sentido a existência desse livro. Porque esse livro ele existiu desde o momento que você fez o seu lançamento. Ali nasceu uma motivação, você me deu um gás, uma energia, porque eu já procrastinava para escrever o livro, né? E quando você escreveu, lançou o seu livro, você mostrou que ali foi capaz. Então eu tenho certeza que se você foi a pessoa que foi buscar, que viu o livro pela primeira vez, faz sentido a essência do livro, né? Então foi graças a ele que veio esse incentivo, né? De eu levar a sério, começar a escrever, e aí ele me passou o contato de um cara... incrível, um ser humano maravilhoso. Como é que se fala daquele cara? Ele é outro nível, o Denis, o nosso produtor, uma pessoa fora de curva, um cara doce, paciente, que esteve ali atrás auxiliando para esse livro ser uma realidade hoje. E aproveitar, mandar um abraço, agradecer você, meu amigão, meu irmão Denis. Eu quero te falar uma coisa, eu estou lendo aqui... Eu vi no YouTube, Facebook, Instagram, uns posts aqui, eu não estou encontrando aqui agora. Tem gente que fala assim, eu já estava preparado muito tempo para falar sobre isso, porque tem me irritado muito, e tem gente me mandando mensagem um monte no Instagram. O cara fala assim, em 1 hora, só precisa o título, em 1 hora você tem o seu livro por apenas 12 parcelinhas de 49 centavos. E aí a galera fica perguntando, Príncipe, pô, tem um cara aqui do livro, tá falando 12 parcelas de 49, e aí em 1 hora tem o meu livro. Você acredita mesmo, cara? Pô, para e pensa, você acredita mesmo? Até quando você quer essa vida de papagaio que está lá? Livro em 1 hora, 12 parcelinhas de 49? E eu quero aproveitar esse link que eu estou falando
Porque eu tenho aqui o canal criativo, que é do Denis. O Denis é um editor que fez o meu livro, fez o livro do Paulo André. Eu não estou te falando, você quer escrever livro? Quer saber o processo de fazer um livro? Eu não tenho autoridade de falar isso, eu sou autor. O Paulo André não tem autoridade de te orientar a escrever um livro. Eu que tenho meu livro, eu estou te dizendo que eu não tenho autoridade de te falar sobre diagramação, sobre a estrutura. Procura o Denis. É a pessoa ideal. Denis. Canal Criativo, vai lá no Instagram, procura o Denis. Se quiseres o contato, a gente te manda. Mas você vai entender o processo e você vai se apaixonar. Não é 1 hora, cara. Não é 1 hora. Não é 12 parcelas de 49. Esses caras querem destruir a tua vida. Vão te dar um livro de ChatGPT. Vão dar um livro de ChatGPT. Não tem conexão, não tem nada a ver contigo. O dia que você for para uma televisão, um podcast, você vai me sentar aqui no Realeza Podcast, eu vou te perguntar sobre o teu livro. Você vai falar o quê, caramba? Hã? Pô, não é sobre isso. Denis, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Denis Duarte é um cara incrível. Um profissional sensacional. Fora da curva. Fora da curva, né? E hoje, agora que você segurou seu livro, eu quero o que esse livro significa para você? Eu gravei, tá? Eu gravei quando você entrou e você não viu o teu livro na mesa. E eu senti a sua reação. O que esse livro significa para você, Paulo? Esse livro, sem palavra, fico até emocionado, né? Esse livro significa uma grande vitória, uma realização, uma conquista, né? Acima de tudo, uma marca deixada nesse mundo, né? Mesmo que eu mora, essa marca ainda vai continuar. Então esse livro é uma marca, né? E quero convidar para você ter esse livro, né? Eu creio que a gente já está chegando no finalzinho aqui do nosso evento. E eu quero convidar, vale a pena você ter esse livro. Vale a pena você ler, conhecer o que esse livro trata. Não estou falando isso porque eu sou autor, não. Eu estou falando isso porque eu sei o quanto esse livro pode impactar a sua vida. Impactou a minha também. E pode impactar a sua também. E a oportunidade de conseguir o livro com o autógrafo do autor, né? Exatamente. É limitado. É limitado para você conseguir o livro e ter a assinatura do autor. Então, para você ter a oportunidade de ter esse livro, ter a assinatura do autor, tirar foto com o autor, é nessas datas aí que a gente vai divulgando aqui. Exatamente. Deixa eu falar para você. Você que quer ter a oportunidade de comprar o meu livro, ter o meu autógrafo e poder tirar foto, eu quero convidar você no dia 3 de maio, no NASP Engenheiro Coelho. Você que mora na região do NASP, você que mora no universitário, nos condomínios, você que mora no residencial masculino, feminino, você que mora em Campina, Sumaré, Americana, Limeira, Arthur Nogueira, Cosmópole, você é meu convidado especial. Sábado, dia 3 de maio, às 19 horas, no Auditório Central, eu quero te ver lá. E eu tenho certeza que vai ser um momento marcante. E você que é do Paraná, nós estaremos em Maringá. Em Maringá, no dia 24 a dia 25 de maio, será o lançamento. Fica atento na minha rede social, esteja lá. Você que quer ter livro autografado, tirar foto junto. Na FADBA, você que mora em Salvador, na região da Bahia, nós estaremos lá dia 1º de junho e também você é meu convidado especial. E uma coisa também que eu quero dizer para você. O livro, ele vai estar num preço acessível, que cabe no teu orçamento, você vai poder parcelar no cartão, você vai poder fazer no Pix, no dinheiro, da maneira que você quiser. E uma coisa que o príncipe não sabia, que eu quero anunciar aqui para vocês, esse livro, o valor que você comprar desse livro, para você ter esse livro, o valor do livro, ele vai ser destinado para um projeto que Deus colocou no meu coração. Deus colocou no meu coração, desde que eu cheguei no Brasil, abrir a Fundação Paulo André. A Fundação Paulo André é uma fundação que vai ser feita lá em Moçambique, aqui no Brasil também, com o objetivo de a gente apoiar na educação dos jovens, das pessoas marginalizadas, as pessoas órfãs, as pessoas que não têm acesso à educação. Então, cada livro comprado, o dinheiro, ele vai ser canalizado pela Fundação Paulo André. Além de você ter a literatura, onde você vai poder ter uma vida extraordinária com a literatura, você também vai estar apoiando uma Fundação
Paulo André, onde você vai estar apoiando vários jovens, vários Paulinhos, como eu, que estão num lugar pobre lá em Moçambique, a ter uma esperança de vida, a ter uma alimentação digna, a ter direito de uma educação. Então, além de você ter um ferramenta que vai transformar a sua vida, você vai estar levantando outros Paulinhos. Quem sabe um dia a gente não traga outros Paulinhos que vão ser transformados graças a esse livro aqui no Realeza Podcast também. Isso é para ser aplaudido em pé, gente, entendeu? É para ser aplaudido em pé. Parabéns por essa iniciativa, porque essas fundações vão realmente transformar a vida de outras pessoas. Essa foi surpresa para mim, porque eu falo para as pessoas, a Fundação Príncipe Chituna, que está a ser feita lá no Timbasse, né? Na verdade não é a fundação, lá no Timbasse está a ser construído primeiro a escola, né? Depois é que vai a fundação, mas está de parabéns por isso. E antes da gente ir para o final, eu quero pegar uma característica tua que encanta todo mundo. Encanta um monte de gente lá no Paraná e todo mundo te conhece por essa característica. O Paulo André é um cara... A galera fala que eu sou animado, sou motivado e tal. Eu não conheci um cara mais motivado, mais animado do que esse cara. Ele tem uma energia, cara, que às vezes você fala, putz, velho, como é que esse cara busca essa energia? E o cara sempre mandava mensagem no nosso grupo lá e o cara ainda termina com os blim blim dele e tal. Como é que sai essa motivação, cara? Essa motivação, essa energia sai dentro de mim. A vida, ela é construída com leveza. E quando você tem uma leveza dentro de você, se torna mais fácil a sua vida ser extraordinária. Então, assim, mesmo que eu esteja num problema, que eu não venda, nós que trabalhamos com venda, eu sempre estou animado, dou para cima, né? Porque é assim como a gente tem que viver uma vida de leveza, show de ânimo. A minha animação não quer dizer que eu não tenho problema. Cara, tenho vários problemas. Talvez se eu olhasse apenas os meus problemas, nem teria cérebro para vir gravar esse episódio. Mas a minha animação ela é muito superior aos meus problemas e isso me faz estar aqui de pé. Pô, que legal. Eu quero te perguntar também uma coisa assim, tem alguns nomes que você fala, pô, essas pessoas foram muito incríveis durante a minha jornada, no meu aprimoramento como profissional, no meu desenvolvimento para sair de Paulinho para Paulo André, hoje dono do grupo Orlando. Entendeu? Agora, começando o projeto para a Fundação Paulo André em Moçambique, consequentemente no Brasil. Isso, claro, pessoas precisam de pessoas. Nada se consegue só. Nada consegue-se só. Tem alguns nomes, algumas pessoas que você fala, pô, Antônio, Maria, essas pessoas foram muito importantes nessa jornada? São várias pessoas que foram muito importantes na minha jornada. Inclusive, acho que estão aqui, né? Estão aqui. Estão aqui no agradecimento também. A Raquel, né, junto com o Rafael, são pessoas que marcaram a minha extraordinária. Se eu estou aqui no Brasil, é graças a eles, né? O tio Edgar, a tia Mili, um casal de americanos nos Estados Unidos, também que me apoiam. Inclusive, o tio Edgar é uma das pessoas que escreveu o prefácio desse livro. No NASP, o Dr. Carlos Ferri, também que escreveu o prefácio desse livro, uma pessoa que marcou a minha vida, um paizão. O pastor Bruno Forte, uma pessoa que eu sou extremamente grato, né? Agradeço a todos os meus padrinhos na comportagem, as pessoas que me receberam nas suas casas vendendo o livro, acreditaram em mim, nos meus sonhos. Meus amigos que Deus tem o privilégio de me dar, são vários, o Príncipe Chitunda, né? Um angolano que é um amigão meu, né? O Massoreta, que hoje é pastor, o Mike, que hoje é pastor, o Jaime Prats, também, que é palestrante, o Sambata, vários amigos aí que têm influenciado a minha vida de maneira extraordinária, né? Acima de tudo também a minha princesa, a minha Cinderela. A minha Cinderela, né? Amor da minha vida, uma menina que Deus tem me dado de presente, que esteve sempre ao meu lado quando eu escrevi esse livro. Ela falava, não, essa parte aí você tira, coloca assim, aí coloca assim, fala desse jeito. Uma pessoa que está sempre do meu lado, né? E um beijo muito grande para você, meu amor. E são essas pessoas, a minha família, né? Minha família, sempre o meu lugar, minha mãe, meu pai, meus irmãos, que é a minha maior motivação. Que legal. Gente, vocês entenderam uma coisa? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Para você entender o seguinte. Pessoas precisam de pessoas.
Não adianta. Não adianta, não inventa, não cria uma fórmula diferente. Gente precisa de gente. Te decepcionaram? Não define a sua vida pela decepção que te deram. Uma pessoa não define o comportamento das pessoas. E também você não pode deixar de precisar de pessoas porque te decepcionaram. Ah, você é o perfeitinho, você é a perfeitinha, você não erra, você nunca falhou com ninguém, é isso? Não, nós falhamos, gente precisa de gente, pessoas precisam de pessoas. E aqui, estamos já na ponte para a gente terminar. Todo mundo, é tradição. Quem vem aqui no Realeza Podcast, ele responde essa pergunta. Sim. Paulo André, o que precisa acontecer na vida para que tenhamos a certeza de que valeu a pena ser vivida? Essa pergunta é muito forte, né? O que precisa acontecer na vida para que a gente tenha a certeza que valeu a pena a vida ser vivida? É. Caraca. Na minha visão, o que precisa acontecer na vida para que a gente tenha certeza que valeu a pena a vida ser vivida é deixar um legado. Você precisa deixar um legado nessa vida, né? E falando em legado, eu te faço uma pergunta. Como está o teu relacionamento com a sua família? Como está o relacionamento com as pessoas que você ama? Se você morresse hoje, se um cara te batesse na rua, você tivesse uma doença hoje e morresse, como você seria lembrado na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Ame as pessoas, valorize as pessoas, lute por elas, acredite as pessoas. É melhor ser feliz do que ter razão. Não viva buscando ter razão, mas busca amar as pessoas, porque isso aí é algo mais essencial. Acima de tudo, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Então, para mim, para a vida ter valido a pena, é cuidar das pessoas, amar ela, amar a Deus e, acima de tudo, deixar um legado nesse planeta Terra. Falando em deixar um legado, mas um legado está a ser deixado aqui no planeta Terra. Espero que você possa usufruir bastante. Paulo, foi um prazerzaço ter-te aqui no Realeza Podcast. Tamo junto. Porque você foi o meu primeiro convidado lá na câmera web do Eu lembrei. Foi bem ali próximo das escadas do residencial. Caraca, eu nem lembrava aquilo. E tem aquele vídeo? Tem aquele vídeo. Primeiro você começa, depois você melhora. Cara, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado. Aqui na sua casa. Amém. E sucesso vai dar certo. Continua Obrigado. Inspirando igual você me inspirou sempre. É sempre um prazer ter-te aqui no Realeza Podcast. E você já sabes, quer fazer parceria, estamos à disposição. Curte, comenta, compartilha com o máximo número de pessoas que você quiser. Segue as nossas redes sociais, Príncipe Chitunda, Realeza Podcast. Segue a rede social Paulo André. Também, se você quiser acompanhar o desenrolar desse projeto, dessa fundação. E tem muita coisa boa vindo aí para frente. Tem muita coisa vindo aí para frente. Nos encontramos no próximo episódio. E claro, eu sou o Príncipe Chitunda. Estaremos aqui com você até a consumação do século. Beijo grande, até a próxima.